Vibe Mundial FM. E aí, vamos começar esse assunto diabetes hoje, né? Primeiro assim, o que é diabetes? Até a pessoa que tem diabetes fica difícil saber o que é a diabetes. Sabe que não pode comer porque o médico falou, mas gente, diabetes é uma doença do seu metabolismo, é uma doença metabólica crônica. E aí, essa pessoa possui uma elevada taxa de glicose no sangue. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou algumas novas diretrizes com recomendação no limitar do consumo de carboidratos que são adicionados artificialmente durante o processo de industrialização dos alimentos. Então, eles puderam verificar que o consumo de mais de 10% no total de calorias diárias pode levar a obesidade, diabetes, hipertensão, cárie, tudo isso dentro daquela alimentação industrial, né? E hoje no Brasil, eu falei para vocês há pouco, são mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes e esse número vem crescendo alarmantemente. Em alguns casos, né, o diagnóstico demora, favorece o aparecimento de complicações, né, e aí o mecanismo da diabetes é quando o corpo não produz mais insulina ou não consegue empregar corretamente a insulina que produz. E o que é essa tal de insulina? Né? Insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Então, o nosso corpo, ele precisa desse hormônio para utilizar a glicose que a gente obtém dos alimentos, para quê? Como fonte de energia. E quando a pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica mais essa insulina, como eu falei, ou não consegue mais utilizar essa glicose adequadamente. E aí, o nível de glicose no sangue fica alto e é a famosa hiperglicemia. E aí, né, gente, tem vários tipos de diabetes, nem todo mundo é igual. Né? A gente tem a diabetes tipo 1, é aquela que geralmente aparece na infância, na adolescência, e aí pode ser diagnosticada em adulto também, aí a glicose fica no sangue, ao invés de ser usada como energia. E essa diabetes tipo 1, ela é tratada com insulina, com medicação, com planejamento alimentar e sempre atividade física. Já a tipo 2, né, aquela que aparece no organismo quando não se consegue usar a glicose adequadamente, essa insulina, e aí 90% das pessoas têm a diabetes tipo 2, é essa mais comum. E aí, dependendo da gravidade, se controla também, né, com alimentação, com medicação, com atividade física, com insulina, tudo isso, claro, né? E, gente, tem a diabetes gestacional, que muita gente não sabia, né? Durante a gravidez, é normal a mulher passar por diversas mudanças no equilíbrio hormonal. A placenta é uma fonte importante de hormônios e que reduz a ação da insulina e o pâncreas aumenta a produção desse hormônio para compensar. Tudo isso acontece na gestação e em algumas mulheres esse processo não ocorre. E aí ela desenvolve a diabetes gestacional. E quando o bebê ele é exposto a grandes quantidades de glicose, aumenta, gente, o risco de parto prematuro, de hipoglicemia neonatal, baixa glicemia demais, e até obesidade e diabetes lá na fase adulta. Então, né, gente, os fatores de risco para a diabetes do tipo 1, é porque quando existe uma influência genética, alguém na família já teve, um parente próximo, e aí tem grandes chances de você ter também. Essa do tipo 2 é aquela que, assim, se você de repente já tem uma pré-diabetes, e hoje já existem exames para isso, eu vou falar de pré-diabetes um pouquinho mais lá para frente, pressão alta, colesterol alto, tá acima do peso, aquela gordura localizada ao redor da cintura. Claro, sempre ter diabético na família, ter algum problema renal, ter apneia do sono. Então, não ignore esses fatores de risco, né? Presta atenção, porque quanto mais cedo
você tiver o diagnóstico, mais rápido você vai poder agir para você continuar saudável, então, no futuro, e não ter problemas, complicações mais sérios. Nós, dentistas, a gente pode, às vezes, ser a primeira pessoa, o primeiro profissional a observar os sinais clínicos que dão indícios que aquele paciente é portador de diabetes. Às vezes o paciente nem nunca soube, fez um exame para isso, mas a gente já pode observar ali, né? Tem histórico de desmaio, hálito cetônico, xerostomia, que é a boca seca, gengivite, uma gengivite bem severa. Então, a gente pode ficar ali, começar a acender uma luzinha, ficar atento com esse paciente. E aí, quando a gente trata de um paciente odontológico, no caso, num tratamento odontológico desse paciente, a gente tem que conhecer esse paciente. Por isso, tão importante a anamnese, aquela consulta inicial, aquele bate-papo. A gente costuma bater bastante papo lá na Jade Odontologia, eu e o Dr. Gabriel, mas essa consulta inicial é muito importante para a gente conhecer teus hábitos, tua história, teu histórico familiar, e aí também os teus hábitos alimentares, né? Isso é muito importante. E aí, essa anamnese, que são essas questões que são respondidas, de repente, estão lá para te lembrar algo que você esqueceu de me contar ou de contar para o Dr. Gabriel na consulta. E aí a gente lê lá e você relata alguma coisa que seja importante, que de novo faça a gente começar a prestar atenção, que tipo de paciente é, se aí mostra para a gente alguma doença, algum início, que a gente possa ajudar você nesse momento também. E as consultas com os pacientes diabéticos, eles têm que ser curtos, de preferência no início da manhã, já que nesse horário, né, gente, os níveis hormonais estão geralmente menores. Então, se você precisar de uma consulta mais demorada, é claro, se for prolongar demais o tempo da sua refeição, a gente tem que tomar esse cuidado, tá alerta, atento. Dar uma interrompida ali para que você possa, de alguma forma, se alimentar alguma coisa rápida e fácil para a gente voltar ao tratamento, se é que for possível, né? E aí, o uso dos antibióticos. E aí vem, né, a pergunta da Maria logo do início do programa. Para os pacientes que estão controlados, que a diabetes está controlada, ela é semelhante ao de um paciente que é não diabético, a não ser os casos como ela, que tem problema com alergias, indisposição com certos tipos de medicação. Então, controlar ao máximo na alimentação, no exercício físico, a diabetes. Vibe Mundial.